Então, esse vídeo é a parte 2. Eu vou deixar aí um cardzinho para a parte um e vai estar o link na descrição também, só para avisar. Então, vamos seguir com o vídeo. E também tem, que a gente estava falando antes, a questão dos Maiar, dos Stari, que os Maiar seriam esses espíritos menores, que os Valar são os maiores, os Maiar os menores, e os Valar, né, quando viram que a sombra de Sauron estava se erguendo, mandaram os melhores Maiar que eles tinham encarnados, né, na nova carne, e revestidos de uma nova carne, para enfrentar, né, o Sauron, para guiar, na verdade, os filhos de Ilúvatar nessa nova batalha que estava surgindo. E esses Maiar que foram lá para Arda seriam os magos, os tão conhecidos, né? O Gandalf, o Saruman, o Radagast, os magos azuis que desapareceram, coisa e tal. E você tinha feito um paralelo bem interessante quando a gente estava conversando esses dias, e eu gostaria que você contasse ele para a gente aqui. Pois é, né? Eu, como acabo estudando Platão, a gente É. acaba estabelecendo esses paralelos, né? Não tem como. O que acontece, né? A base da filosofia de Platão, né? O pessoal já tem um pouco mais de conhecimento nessa questão da filosofia, é a teoria das ideias, né? A teoria das formas. O que acontece? Platão vai dizer Platão, inclusive, ele era um adepto da teoria da reencarnação. Né? Em grego, a reencarnação é chamada de metempsicose. É realmente a alma sair do corpo após a morte do corpo, né? E se mover para outro corpo, né? Então, Platão acredita nisso. Na verdade, Sócrates acredita nisso. A gente pode falar que Sócrates acredita nisso. Platão a gente já não pode dizer, mas a gente pode falar que Sócrates acredita nisso, né? E o que o Sócrates dizia, né? Que quando nós entramos em um corpo, né, para viver essa vida humana, nós perderíamos a memória daquelas formas, daquelas ideias eternas, né, daquele conhecimento eterno, né, que seriam as formas, né? E o que ele diz? Que a filosofia é um caminho muito importante, é um caminho indispensável para que nós retomemos a memória do nosso conhecimento antigo. Que em algum momento nós tivemos essa memória, nós estivemos junto aos deuses, né? Que os deuses retêm essa memória, né? Eles que têm o conhecimento das formas eternas, né? E que nós, na verdade, quando nós reencarnamos em um corpo, nós perderíamos essas memórias e nós estaríamos vendo sombras. E é daí que vem, né, aquela alegoria da caverna e etc, né? Que também é contada na República. É daí que vem essa alegoria. Né? Por quê? Porque nós esqueceríamos. Então a memória tem um papel muito importante nesse caso. Né? E é uma questão interessante, né, que a gente estava refletindo acerca disso, porque esse é um núcleo muito, muito importante, né, da filosofia platônica, né? A filosofia como uma forma de você recuperar aquele conhecimento que você tinha antes, mas deixou de ter, né? E a vida filosófica como um caminho de contemplação do conhecimento, né? De vivência e contemplação. É um paralelo interessante, né? Porque eu pensei, né? Quando os Maia eles estão em Valinor, né? Eles estão ali em contato, né, com toda aquela beleza, toda aquela vida eterna, né? Ali são as terras eternas, é a vida eterna, né? De certa forma, seria aquilo que são as ideias platônicas, né? Lógico que não dá para falar que as coisas são iguais, mas assim, né, aqui a gente está realizando, lembrando, fazendo paralelos, né? Não fazendo metáforas, né? Não estabelecendo Tolkien como metáforas para essas coisas, porque não é o caso, a gente está fazendo paralelos, né? E estando nas terras eternas, eles têm contato com tudo aquilo que é eterno. Quando eles vêm para a Terra-média, eles perdem essa memória. Né? Nem Gandalf, nem Saruman, nem Radagast e nem os outros se lembram de quem eles eram. Eles não se lembram que eles eram Maiar, eles não se lembram da missão deles, eles sabem que eles precisam fazer alguma coisa, mas eles não têm noção exata daquilo que foi colocado para eles. Né? E quando eles vêm para a Terra-média, cada um assume um caminho, né? O Radagast, ele se perde um pouco na missão, ele passa a ficar lá com os animais e ele esquece um pouquinho.
O Saruman, ele adota uma postura de busca de poder, de ganância, né, de vontade de poder. Já o Gandalf é o único que mantém, né, se mantém no caminho da sabedoria, se mantém no caminho da busca por ajudar os povos, né, e etc. E é justamente ele que acaba assumindo esse papel de Mago Branco depois, né, e depois da sua morte. Quando ele morre, Gandalf narra, né, nas Duas Torres, que ele recupera um pouco da memória daquilo que ele era antes. Né, ele se lembra, quer dizer, antes ele havia esquecido, tanto que ele até se esquece daquilo que ele era quando ele era cinzento. Né, ele fica meio, eu não me lembro muito de vocês, né? Por quê? Porque agora a memória dele já está lá naquilo que ele era antes, né? Quando ele se torna Gandalf o Branco. Né? E Saruman, consequentemente, perde completamente, ele se desconecta completamente da sua origem, né, como Maia, porque justamente ele se torna uma pessoa má, um indivíduo ruim, um indivíduo injusto, né? E ele acaba perdendo esse contato com a magia e com a eternidade também, que Gandalf retoma quando ele perde o seu status de mago cinzento para se transformar no novo mago branco, né? Que teria todo o poder, e aí ele volta com outras feições, né? Com outras. Enfim, essa questão da memória, né? Da perda e recuperação da memória, né? E eu lembro que no primeiro vídeo eu mencionei também a Galadriel, né? A Galadriel sendo uma das únicas que ainda tem memória de Valinor. Né? Ela e o Círdan, se eu não me engano, né? Os Seriam os chamados únicos dois. Eldar. Exatamente, os Eldar, os antigos, né? Os mais velhos. É. Eles seriam justamente aqueles que têm memória, né? E eu lembro que eu até mencionei um poema da Galadriel que eu acho muito bonito, né? Que é quando ela diz aqui, já quando a Sociedade do Anel já está indo embora, né? Ela diz, né? É aqui na primeira parte do Senhor dos Anéis, tá? Esse livro aqui eu nem mostrei. Eu mostrei esse que eu estou usando aqui, que no caso seria parte dessa trilogia aqui, ó. Tá vendo? E ela diz, né? Ela diz nessa parte, é um poema muito bonito. Ela diz: I sang of leaves of gold, and leaves of gold that grew. Of wind I sang, a wind there came, and in the branches blew. Ou seja, ela canta dessas folhas, né? Ela canta acerca das folhas de memórias antigas que ela tinha de Valinor. E essas folhas surgem. Então é esse poder, né, a partir do cantar, é aquilo que a gente estava falando antes, né, a partir da expressão da linguagem, ela cria a realidade. Ela canta acerca das folhas e as folhas surgem. Ela canta sobre o vento e o vento surge. Né? Então ela tem essa memória, ela é uma das únicas que guarda essa memória, né? Ela é uma senhora muito poderosa e ela consegue dar vida a partir dessa memória, né? Dessas folhas antigas, né? Que ela via em Valinor e que ela traz para a Terra-média, Lórien, na verdade, sendo uma espécie de uma ilha, né? Parecida com as Terras Eternas, né? Lórien tem mais ou menos esse aspecto, assim, né? Ela é uma lembrança, né? Uma lembrança daquilo que seria as Terras Eternas para Galadriel. E outra coisa que a gente estava falando era dos paralelos que tem, né? Principalmente essas três grandes histórias que o Tolkien vai dizer que são as que melhor definem a mitologia dele. No caso seriam Beren e Lúthien, a Queda de Gondolin e Filhos de Húrin, que inclusive possuem livros individuais, que eles são contos que aparecem ali no Silmarillion e também no Contos Inacabados, tem umas partes a mais deles. Só que ele quis colocar como livros separados também, porque ele tinha muita coisa para contar. Por exemplo, Beren e Lúthien, ele tinha nada mais, nada menos que 5 versões dessa história. E essa história tem um paralelo interessante com histórias da descida ao submundo, como a que nós temos na tradição grega, do Orfeu e Eurídice, né? Esse clássico. Bem claro. E, e o que você gostaria de apontar, fazer seus apontamentos sobre? Nossa, né? Orfismo, gente. Orfismo é uma coisa que eu estudei bastante uns tempos Sim. atrás. E esse é um paralelo bem interessante, né? Por quê? Como que surge essa questão do orfismo na Grécia, né? Orfeu, ele era uma pessoa, né? Ele era, na verdade, narra-se que ele era filho de um rei da Trácia com uma musa, a musa Calíope, né? E o Orfeu, ele era uma pessoa que tinha uma habilidade musical e poética muito grande, ele tinha o poder de encantar criaturas com as suas habilidades. Então, até existem umas figuras famosas de Orfeu sentado
atraindo os animaizinhos para ele, e ele tocando sua lira, né? O que acontece, né? Orfeu ele tinha uma esposa que se chamava Eurídice, e Eurídice eles se amavam muito. Eurídice acaba sendo picada por uma cobra e ela morre do veneno da cobra. E Orfeu ele não se consola com essa morte e ele desce ao Hades, né, aquele submundo grego, onde o mundo dos mortos grego, para tentar recuperar Eurídice, tentar trazê-la de volta, porque ele não se conforma com a morte dela, né? Quando ele chega lá, ele encanta todas as criaturas, né, os espíritos que estão ali, né, ele encanta com a sua música, ele encanta inclusive o cachorro Cérbero, né, que é aquele que guarda os portões de Hades, né? Ele encanta o próprio Hades também. O Hades, no caso, não seria nem no sentido tanto de encantar, de deixá-lo, enfim, meio. Mas seria no sentido mais de deixá-lo alegre, assim, ele consegue tocar Hades, né? Ele consegue deixar Hades comovido. E, consequentemente, ele pede a Eurídice para. Desculpa, ele pede a Hades para que ele pudesse trazer a Eurídice de volta. Né? E Hades permite, só que Hades vira para ele e fala o seguinte: olha, tudo bem, você pode levá-la de volta, mas você não pode olhar para trás. Ela vai atrás de você e vocês vão fazer de volta o caminho que você fez antes. E ele concorda, só que ele não se segura, né? Orfeu não se segura, ele olha para trás, e nisso que ele olha para trás, existem algumas versões, né? Que na verdade ele consegue trazer Eurídice de volta, algumas versões mais otimistas dessa história, e existe uma versão triste, né? Que ele não consegue trazer Eurídice justamente porque ele olha para trás e aí o combinado deles dá errado e ele deixa Eurídice no submundo, né? Quando ele retorna ao mundo dos vivos, ele se torna uma pessoa bastante ascética, né? Ele se torna uma espécie de uma pessoa casta, ele já não se alimentava mais de carne, ele não tinha relações sexuais, e diversas mulheres que queriam ter relações com ele e que se enfurecem porque ele não quer se relacionar com elas, elas acabam matando, né, de forma horrível, eles vão lá e dilaceram o corpo dele completamente, né, desmembram o corpo dele, enfim. É uma história bem. Inclusive, tem até aquela história, né, de que a cabeça dele teria se tornado um oráculo, né, só a cabeça dele e tal. E é nesse sentido que surge o orfismo na Grécia. Né, o orfismo ele é uma espiritualidade grega, né, antiga, que surgiu mais ou menos no século V antes de Cristo, né, e que teria justamente como base, como autoridade, a descida de Orfeu, a catábase, né? Isso em grego a gente chama de catábase, que seria essa descida ao submundo, né? Como Orfeu desce ao submundo, consequentemente ele tem um conhecimento daquilo que ele encontra lá, né? Ele consegue passar esse conhecimento, né, para as pessoas. Então surgem aí diversos textos, teogonias órficas, né, atribuídas a Orfeu, poemas, hinos aos deuses, enfim, e diversas outras questões que envolveriam justamente esse conhecimento, essa autoridade que Orfeu teria, né, do submundo, né, o conhecimento que ele teria do submundo. O paralelo entre Beren e Lúthien é muito claro, né? Existem até artigos, né, que eu até te mostrei, né, falando sobre esse paralelo, né? Porque o Beren e a Lúthien, eles também, de certa forma, fazem a sua descida ao submundo, né? Quando eles vão lá ao reino de Melkor, o reino de Melkor nada mais é do que o submundo, né? Nada mais é do que um mundo de trevas, né? Um mundo de horrores ali, né? E lá eles vão justamente por causa daquela missão, né, que o pai de Lúthien dá a Beren, né, de conseguir uma Silmaril e, consequentemente, ele poderia se casar com a filha dele, né, se casar com Lúthien, e os dois vão, né, ao submundo, e Lúthien, ela exerce justamente esse papel de ser aquela que encantaria as criaturas, encantaria, para que eles pudessem sair de lá em segurança e com uma Silmaril, né, a missão deles tem sucesso, né, no caso. Então, é um paralelo interessante, essa descida ao submundo, né? Principalmente porque a descida ao Hades, a descida ao submundo, ela é encontrada em diversas mitologias, em diversas religiões, né? Você tem a Divina Comédia de Dante, né? Você mencionou hoje, eu achei super interessante, você tem como é que chama, gente? Você mencionou A Barca do Inferno lá do Gil Barca do Vicente Inferno, mas tem e Alto da a Alta da Compadecida do tem Suassuna. a Alta da Compadecida, né? Essa É. descida ao inferno que aconteceria depois da morte é uma questão que está no imaginário humano, né? De uma forma muito presente, muito forte. Então é sim um paralelo que se pode estabelecer, né? A descida de Beren e Lúthien ao submundo, né? Aquela missão que eles realizam lá e, consequentemente, a volta ao mundo dos vivos, né? A volta ao mundo da luz, vamos dizer assim,
né, com a sua missão cumprida. Então existe sim esse paralelo entre o amor grande, né, entre Beren e Lúthien, né, que uniu os dois, e também o amor entre Orfeu e Eurídice, que era muito grande, etc. E a própria capacidade de Lúthien, né, que no caso seria Orfeu, seria invertido, né, de encantar com a sua voz, com a sua música, né? Sim, tem isso que, assim como o Orfeu encanta o Hades, a Lúthien, ela encanta o Mandos, e o Mandos Exatamente. dá a opção dela de pedir o que ela quisesse, não tinha isso, e ela Exatamente. pede o Beren, só que aí ele fala que tem uma condição, que ela teria que abrir mão da sua imortalidade. Exato. E olha que paralelo interessante, né? Ela encanta Mandos, né? Que seria justamente aquele Né? que comanda o Palácio dos Mortos, né? Quem Sim, não são Hades, né? Mandos é como a gente falou antes, ele é uma mistura do Thanatos, porque tem o Exatamente. Thanatos e o Hypnos, e ele é irmão do Lórien, que seria o Senhor dos Sonhos, assim como o Isso. Hypnos seria na mitologia grega também. E Exatamente. também ele é, além de ser, porque o Thanatos ele só guia as pessoas para passar para outra vida, né? E aí Isso. tem o Hades, que é o Senhor do É o Submundo em Senhor dos si, e o Isso. Mandos ele tem esses dois papéis, no caso. E depois a gente tem a queda de Gondolin, né? Que seria essa história em que tem uma cidade super gloriosa e coisa e tal. E ela é traída, né, por um dos seus cidadãos, que seria o Maeglin. E o pessoal lá do Melkor, os orcs invadem, coisa e tal, e pilham a cidade tão gloriosa como poderia ser que ela caiu. Enfim, que tem um paralelo com Troia, né? A grande Troia, né, das histórias do Homero. E aí? Exatamente, né? Na verdade, esse paralelo com Troia ele é feito de diversas formas, né? Tem muita gente que coloca o paralelo entre Troia e Minas Tirith, mas eu particularmente não concordo muito com esse paralelo, porque quando Troia foi saqueada pelos gregos, ela Uhum. efetivamente ruiu, né? Ela ruiu no sentido, ela foi completamente saqueada, ela foi completamente destruída, né? As suas mulheres foram vendidas como escravas, né? Os homens mortos, as crianças vendidas como escravos. E não foi o caso de Minas Tirith, né? Minas Tirith, na verdade, ela conseguiu segurar um pouco mais, né? É claro que eles perderam a batalha, né? Mas eles ainda conseguiram retirar um pouquinho os orcs, né? Fazer com que eles se retirassem um pouco até a batalha final, né? Junto ao portão, né? Que é quando o Frodo consegue jogar o anel lá no fogo, né? Mas eu gosto mais do paralelo com a queda de Gondolin pelo seguinte motivo, né? Gondolin, ela era uma cidade ali em Beleriand que ela era um dos últimos bastiões de esperança para todo o povo de Beleriand. Né? O seu rei, Turgon, ele era, na verdade, o grande inimigo de Melkor naquele momento. Tanto que Melkor, ele rapta o Húrin e pergunta a Húrin, né? Onde está Turgon? E Húrin não responde. É por isso que ele vai lá e prende Húrin lá no alto daquela montanha para que ele visse todos os acontecimentos, né? E o Turgon, na verdade, ele era um grande inimigo de Melkor, né? Então, quando a cidade cai, né? Ela é traída por Maeglin, né? Na verdade, o Melkor promete que ele seria esposo da filha de Turgon, né? E Maeglin concorda em trair, né, a cidade. Quando a cidade cai, perde totalmente a esperança, né? Beleriand meio que perde o seu último porto seguro, né? Seu último bastião de esperança ali que acabou sendo perdido, né? Sendo destruído, né? E realmente Gondolin foi completamente destruída, né? Por Melkor, pelo exército de Melkor, né? Então, geralmente, existem também, né, pessoas que escrevem sobre esses paralelos, né, entre a queda de grandes cidades, né, que são também temas muito relevantes, né? Muitas vezes presentes no imaginário, né? A queda de muitos povos, né? A queda de cidades, né? A queda de templos, tudo isso tem muito paralelo em diversas mitologias, né? Em diversos imaginários aí. E a gente pode estabelecer mais esse paralelo. E ainda tem a última história, né? A Filhos de Húrin, que é a mais, digamos, é a minha favorita delas, né? Eu creio que a sua também, que ela tem uns elementos meio tragédia grega mesmo. Não que os outros dois não tenham, eles também são, só que essa
é a que mais acaba com o nosso emocional, digamos. Com E aí? certeza. Então, nossa, Filhos de Húrin, né? Quando a gente pensa em Filhos de Húrin, o primeiro paralelo, o grande paralelo que a gente estabelece, que o próprio Tolkien estabeleceu, é com o Kalevala finlandês, né? Com a história de Kullervo, Kalevala aqui significando a narrativa dos heróis. Esse foi um texto de mitologia finlandesa que surgiu mais ou menos ali no ano 1200, 1300, né, que foi escrita por uma pessoa lá, um finlandês, que compilou todas essas narrativas que ficavam esparsas em um só livro, que seria mais ou menos o equivalente às Edás nórdicas, né? E esse seria o Kalevala finlandês, né? E tem esse herói trágico, que seria o Kullervo, né? Que na verdade ele tenta ser um herói, mas tudo aquilo que ele faz acaba dando errado, acaba culminando em desgraça, em tragédia, para ele e para outras pessoas, né? E né, Tolkien ele diz isso claramente, né, no texto, né, que vem junto com o livro de Kullervo, ele diz claramente que ele se baseou, né, nessa narrativa de Kullervo, né, o herói trágico que seria Turin Turambar, né? Agora, é interessante alguns paralelos a gente pode estabelecer também, né? Por exemplo, eu gosto bastante de pensar naquela história de Ajax, né? O Uhum. Ajax, aquele herói grego da Ilíada, né? Bem conhecido. É. A história dele é basicamente que depois da morte de Aquiles, né? Aquiles morre, ele levou uma flechada em seu calcanhar, né? Por Paris, né? Paris, o Alexandre Paris, né? E É. Aquiles morre, e depois da morte dele, a sua armadura, que era uma armadura feita por Hefesto, tá? Lembrando que essa armadura foi feita por Hefesto lá, então era uma Uhum. armadura divina, assim, toda cheia de beleza, assim, era uma armadura muito bonita. Ela é disputada entre Odisseu e Ajax. E o que que acontece? O Odisseu, ele não era lá um grande lutador. O Odisseu É. era, na verdade, um estrategista. Ele era uma pessoa mais astuta, mais esperto, né? E o Ganhou na Ajax não. inteligência. Exatamente, ele ganhava na inteligência, na astúcia, naquela inteligência meio de safadeza, que a gente entende É. por safo, né? Já o Ajax não, o Ajax ele era um grande herói, ele era um grande lutador, um Ele é grande maior na guerreiro, força física. maior na força física. E eles disputam a armadura de Aquiles, né? E o Ajax acaba perdendo a disputa de uma forma um pouco vergonhosa para ele, né? Porque para ele, um grande guerreiro, perder por causa da lábia do Odisseu era uma vergonha, né? E ele acaba É. ficando enlouquecido, ele vai e começa a destruir o acampamento dos gregos, começa a machucar as pessoas, começa a queimar, colocar fogo nas barracas, no acampamento, nos navios, etc. Né? Ele enlouquece, ele tem um surto mesmo, e quando ele volta ao normal e ele percebe aquilo que ele fez, ele se atira sobre sua espada e, consequentemente, suicida-se, né? De vergonha mesmo por aquilo que ele fez, né? Por causa de uma armadura. Né, o paralelo que a gente pode estabelecer, né, o claro paralelo, é sobre a loucura de Turing, né, ali no final, quer dizer, Glaurung, ele sempre encantava, né, ele tinha uma capacidade de tornar as pessoas meio fazer com que elas perdessem a consciência, né, e consequentemente Turing acaba tendo até uma relação incestuosa com sua irmã, né, com Nienor, né, e ela acaba morrendo, né? Ela acaba se suicidando por causa disso, ela não consegue tolerar a vergonha. E Turing também, quando ele encerra, né? Ele mata Glaurung, né? Tanto que ele fala, né, que é Dagnir Glaurunga, né? Seria a ruína de Glaurung, né? Quando ele mata Glaurung, ele decide também por tirar a sua própria vida, de vergonha por tudo aquilo que aconteceu, né? Turing teve uma vida profundamente trágica, ele acaba matando seu melhor amigo, né, Beleg, que foi o único que esteve ali para ele o tempo todo, que apoiou ele o tempo todo, ele acaba, no momento de loucura dele, também tirando a vida de Beleg, etc. Então, por conta de todos esses atos ruins, né, que ele acaba realizando ao longo da vida, mesmo sem querer, ele decide também cometer o mesmo ato de Ajax, ele se atira sobre sua espada, né, aquela que é chamada espada negra, né, que bebia o sangue de suas vítimas, e a espada diz a ele, né, que aceitaria, né, como um tributo o sangue dele, né, por tudo aquilo, meio que uma purificação por tudo aquilo que ele havia causado de ruim, de ruína para as pessoas. Né? Então esse é um paralelo interessante também, né, sobre Turing e o Ajax, né? A gente pode estabelecer diversos outros, né, que mas esse é um paralelo legal, né? Quer dizer, essa morte jogando-se sob a espada por vergonha dos atos passados, né? E tal. Obrigado, Aline, por De forma nenhuma. participar aqui. Sempre que eu precisar de uma ajuda para falar tanto sobre Tolkien ou literatura clássica, que eu sei que você também é muito entusiasta, né, com essas coisas,
Aí, quem sabe se você não achou isso aqui um saco, você venha fazer comigo de De novo. forma nenhuma, foi um prazer, é um grande prazer. Como eu falei pra você, eu avisei, né? Só em minha defesa que eu Uhum. avisei que eu ia falar pra caramba, né? É, Porque são temas que eu pode falar, adoro, ficou muito de verdade, legal. gosto demais. E foi um prazer, Daniel. Sempre quando você quiser, tiver afim, falar, a gente pode falar sobre literatura clássica, sobre Ilíada, Odisseia, Homero, Exíodo, o que você achar que é interessante, pode falar comigo que a gente combina um papo aí. Valeu, muito Pronto. obrigada. Te agradeço pelo convite, inclusive, tá? É um prazer, um grande prazer. E te agradecer, né? Te agradecer por ter tido paciência comigo. Pois então, Eu eu que falo, agradeço. eu falo E demais. é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente.